Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para a escuta da palavra. Hoje é sábado, dia 11, e nós estamos vivendo o sábado da 23ª semana do tempo comum. Vamos agora ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se recolhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com que se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, fundou, colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Percebemos, irmãos e irmãs, para construir a casa da nossa vida, da nossa história, com alicerces bem firmes, nos garante o Evangelho, é preciso ouvir a palavra e colocar em prática. É a prática de uma vida cristã coerente e fiel que nos conduz no caminho do verdadeiro discípulo e da missão. Então o Evangelho de hoje nos convida a ouvir o Evangelho, a palavra, e colocar em prática. Isto é algo, eu diria, bastante desafiador, principalmente na realidade que nós estamos vivendo. Muitos de nós ouvimos a palavra, muitos de nós meditamos a palavra, mas muitos de nós não praticamos a palavra. Quando eu medito esse Evangelho, da maneira que estou meditando agora, eu lembro sempre um exemplo. A palavra de Deus diz, um outro texto diz assim, quando Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Jesus vai dizer 70 vezes 7. O que significa? Perdoar sempre. Então, se eu ouço a palavra, conheço a palavra, eu não posso de maneira nenhuma ter mágoa de ninguém, ressentimento de ninguém. Eu não posso ficar de mal com ninguém. Eu tenho que viver sempre bem com todas as pessoas. E isto é um pequeno exemplo. Mas outros exemplos que a gente tem. Você tem que ser uma pessoa boa, honesta, justa, fraterna, paciencioso na sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com a sua irmã. Tenho que cuidar, tenho que ser bom,
Sempre. Porque se eu ouço a palavra, medito a palavra, e até muitas vezes comungo o corpo e sangue de Jesus, eu devo ser uma pessoa boa. É inconcebível uma pessoa que escuta a palavra, medita a palavra, reza a palavra, se alimenta da Eucaristia e é uma pessoa que não é boa. Está sendo incoerente. Ou está vivendo de uma maneira que nós chamamos farisaica. Que nem o fariseu. Conhece a palavra, medita a palavra, mas não põe em prática, não vive a palavra de Deus. Por isso Jesus vai dizer, não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso ouvir a palavra, os ensinamentos de Jesus e colocar em prática. E aqui a palavra de Deus eu deixaria hoje para que nós rezássemos e meditássemos, até mesmo como um questionamento. Meu querido, minha querida, você está ouvindo a palavra de Deus, meditando e vivendo a palavra de Deus no seu dia a dia? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde. O Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.